Romper ciclos de violência é sempre um grande desafio. E quando as vítimas são filhos e filhas, é preciso proteger a criança ou o adolescente sem perder de vista direitos como o de convivência familiar. Esse era um grande desafio enfrentado pela 21ª Promotoria de Justiça de Natal. A partir de 2023, final de 2023 para 2024, começaram a chegar alguns processos judiciais relativos à Lei Henri Borel. E aí, em discussões com o promotor, com a equipe técnica e com a assessoria jurídica do promotor, a gente começou a discutir as situações que chegavam a partir da Lei Henri Borel e as formas de criminalização dessas famílias. Primeiro, uma mudança cultural, ou seja, os próprios infratores, eles não tinham consciência de que o que eles estavam fazendo era errado. Ou seja, eles vinham de históricos, de experiências familiares, onde era autorizado o castigo imoderado, os maus tratos. E isso, de alguma maneira, influencia na forma como eles tratavam seus próprios filhos. Então a gente começava a perceber uma certa dificuldade de compreensão acerca, inclusive, da ilicitude do fato, de que aquele fato hoje é crime. E também a gente percebeu uma segunda característica muito importante. Alguns pais, por serem denunciados, eles se afastavam dos seus filhos. Ou seja, diante daquele episódio, aqueles maus tratos, aquele castigo imoderado, ele, para não ser processado novamente, ele não se aproximava mais dos filhos, não recebia mais os filhos, o que trazia aí um problema muito grande em relação à própria relação parental dele com o filho. Para solucionar o problema, surgiu então o projeto Restaurando Laços. Quando se viola direitos entre pessoas que têm, uma relação anterior, como uma relação de pai e mãe, de filho, filhas, esses vínculos eles são rompidos pela prática do ato violento, ou pelo menos eles são fragilizados. E aí, Restaurando Laços, a gente pensou justamente para, a partir dessa autorreflexão dos pais, das mães, dos responsáveis agressores, a gente poder reconstruir esse laço que foi rompido ou fragilizado com sua criança ou seu adolescente. Então nós entendemos que geraria muito mais efeito se esses infratores eles pudessem participar não de uma capacitação, mas de um grupo reflexivo, ou seja, tivessem a oportunidade de refletir sobre os propósitos dessa lei, de entender a modificação cultural que aconteceu e também de entender a importância da convivência familiar, da convivência comunitária, da aproximação dos seus filhos. Muitas vezes a questão não era de falta de amor, não era de falta de afeto, mas os pais se afastavam daquelas crianças com receio de serem processadas, de se alegar que eles estavam praticando maus tratos, que eles estavam castigando imoderadamente. Os casos atendidos pela iniciativa eram encaminhados diretamente pelo juiz. A gente tem um fluxo que, quando o promotor participa da audiência com o juiz oferta para o agressor a possibilidade dele participar deste grupo reflexivo. Então, em geral, são situações de violência física, psicológica, que chegam para a gente, do grupo, certo? Quando o juiz encaminha os casos para aqui, para a Secretaria das Promotorias, o pessoal abre um procedimento administrativo e encaminha para a equipe. Quando encaminha para a equipe, formado no mínimo 5 processos, 5 casos, a gente começa a fazer contato com essas famílias, com esses agressores, para marcar um primeiro atendimento. E aí, nesse primeiro atendimento, a gente faz a inscrição no grupo, conhece um pouco mais daquele agressor, daquela criança que foi agredida, Por trás dali tem um pai, tem uma mãe, com questões importantes. Então a gente começou a perceber que muito mais do que a punição, havia uma necessidade de conscientização. Primeiro que essa lei, a Lei Henri Borel, ela envolve uma mudança cultural,
O que era permitido ou aceito em outras épocas, hoje não é mais. Ou seja, é preciso que as pessoas entendam que a violência na educação dos seus filhos, ela não é mais permitida. Os encontros são conduzidos por uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogo e pedagogo, sempre pensando no contexto de vida dos participantes. E aí a gente sempre trabalha num viés de não estar julgando, né? Evitar pré-julgamentos em relação ao fato ocorrido. Então a gente faz uma acolhida para essas pessoas de forma que elas se sintam integradas e que elas possam de fato aderir ao grupo, porque o processo que envolve os encontros vai depender muito dessa participação. Então, nesse primeiro momento, acaba que a gente conhece aquela pessoa, as questões que levaram a ela, né, a cometer a violência, o ato de violência. E, na sequência, a gente já marca todos os 4 encontros com essa pessoa, a gente pergunta se ela tem dúvida, se ela gostaria que fosse incluída alguma discussão no tema final, porque a gente também tenta fazer algo mais participativo com essas famílias. São ao todo 5 momentos, sendo 4 deles circulares, considerando técnicas de justiça restaurativa. Eles acontecem semanalmente e dentro de um mês. Após o período, o agressor recebe um certificado para apresentar à justiça. Feito isso, a gente marca os encontros, dá o cronograma das atividades, porque a frequência é importante, né? Porque ao final a gente faz um relatório dizendo como foi a frequência, como foi a participação e encaminha para o judiciário. A nossa perspectiva é que haja uma transformação, uma mudança de atitude desses pais responsáveis ou de terceiros que foram, né, configurados como agressores. Esses 2 grupos foram extremamente exitosos. 100% dos que participaram disseram que refletiram criticamente sobre as suas posturas. Alguns deles, inclusive, disseram que deveriam ter participado antes, vamos dizer assim, desse tipo de grupo, para poder ter a compreensão exata dessa mudança, desse avanço legislativo e poder não cometer algumas práticas que eles cometeram, muitas vezes reproduzindo o que eles aprenderam nas suas próprias famílias. Com as mudanças, a partir da Lei Henri Borel, o projeto passou a contemplar também casos de crianças e adolescentes que estão sob medidas protetivas. Nós estamos hoje fazendo pedidos em relação às medidas de proteção, quando se aplica uma medida de proteção, por exemplo, de afastamento do pai em um determinado convívio, ou da mãe, enfim, que eles também participem do grupo reflexivo. Ou seja, o grupo reflexivo ele possa contribuir com essa mudança cultural também em relação às medidas de proteção. E também estamos trabalhando um viés preventivo, ou seja, fazendo formações nas políticas públicas, com professores, com os servidores dos CRAs, dos CREAs, da saúde, para que eles possam compreender e na ponta, nas políticas públicas, muitas vezes na prevenção, eles possam contribuir com essa cultura de educação sobre a violência, ou seja, sobre a prevenção em relação à violência na educação dos filhos.